Porque tudo tem a ver com o que eu estou comunicando, mas o ponto crucial é como que é os meus padrões mentais, as minhas permissões mentais, que são os campos de crenças, de bloqueios. Então, assim, a gente é positivo. Diariamente a gente sabe que tem que ter o pensamento positivo, é muito melhor do que o negativo. Mas você conseguir acessar uma frequência elevada, você vai ter que ter dominância. Primeiro sentido, entender que ninguém deve nada para ti. E segundo, que você está ressoando para fora, reverberando, está atraindo simplesmente o que você está emanando. Então, que é igual aquele ditado que fala que o barulho que existe lá fora é um eco daquilo que existe aqui dentro. Então, quando você entende isso, começa a mudar. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente bater um papo, a gente conhecer um pouquinho das histórias pessoal, profissional dos nossos convidados. Fala Mais que tem um oferecimento da Cicobi Valcred Sul, do Mercado Marini, também da Panificadora São Pedro, do restaurante Ligeirinho e da Marker Engenharia, estas marcas que estão com a gente, né, nessa temporada. E com a gente hoje, no episódio de hoje, vamos à apresentação. Vamos lá, né? Eu não vou falar o apelido dele, depois a gente vai entrar aqui nos pormenores, né? Eu vou falar o nome, José Palhano. Mas antes tem Cleudemar, né? Exato, ele falou, pode me chamar de José Palhano aqui. É isso aí. Mas é Cleudemar José Palhano. Ele é nascido em Ponte Serrada, né? Mora aqui no município de Ponte Serrada e é conhecido por muita gente aqui de Ponte Serrada, né? E desenvolve um trabalho aí ligado atualmente à terapia, né, a parte comportamental, enfim, nessas situações aí também. E tem, claro, muitas outras atividades aí também, por exemplo, ligado ao esporte, né? Isso. Administra, gerencia aí uma arena com Campo Society, que é o sintético, né? Isso. E a gente vai bater um papo bem bacana aí com o José Palhano. Seja bem-vindo ao Fala Mais. Muito grato aí, grato Jeff, grato Jonathan. Agradeço imensamente nessa oportunidade, né? Estamos aí para levar um pouquinho de conhecimento, né? Um pouco que a gente conseguiu adquirir de bagagem ao longo aí de um período de, dá para se dizer, por volta de 35 anos, né? Daí vai aparentar que eu seja meio velho, né? Na verdade eu tenho 42 anos, mas desde os meus 7 anos de idade, 7 anos ali, eu fui envolvido por uma questão da parte mental, de gostar do campo da mente, de uma capacidade além do que você é possível fisicamente, né? Nunca desenvolvi isso, né? E tem um contexto que diz que aquilo que você não desenvolve, em vista que você veio com uma habilidade para essa experiência, o universo começa a te colocar adversidades, né? Então, em meio a essas adversidades ao longo da vida que eu comecei a me questionar, né? Por que estava acontecendo isso, e fui procurar conhecimento. Daí que eu fui fazer as minhas formações, né? Voltadas a isso, né? Voltado à parte terapêutica, à parte mental. Então, eu estudei muito bem o campo científico da mente. Estudei muito bem. Vai ser um exagero, né? Porque a gente nunca sabe de tudo, Sim, né? Está em constante aprendizado, né? Exatamente. Estudei o campo científico da mente, o campo mental, emocional e espiritual, né? Por isso que a gente desenvolve um trabalho terapêutico muito abrangente nesse sentido, né? Sim. É muito interessante, assim, porque vai ser algo que esclarecedor não só para o público que está acompanhando, mas também para mim, cara. Eu te conheço há muito tempo e eu não sabia desse teu lado. Legal. Assim, né? Então, até aqui no início do papo, eu tive que me cuidar para não chamar como eu chamo. Mas pode ficar à vontade. No dia a dia, quando a gente se encontra, né? O tatuzinho, né? Tatuzinho. É isso aí. Não, mas pode ficar à vontade, né? Quanto a isso, não. Que inclusive, antes da gente começar a gravação, eu até falei, calma, não explica, vamos explicar no ar para todo mundo, que daí você fala uma vez só e a gente também entende. Quando a gente pediu, beleza, lhe conhecemos
particularmente, pessoalmente, né, há muitos anos, nos referimos à tua pessoa como Tatuzinho, Exatamente, isso aí. de forma carinhosa, né? Sim, que foi um apelido, né? Que você tem. Mas aí, quando a gente pediu pra ti, como é que a gente se dirige a você? Você comentou, José Palhano, mas tem o teu primeiro nome também. E aí você ia iniciar uma explicação do porquê você ter estas diferentes formas de chamar, né? Exato. Então, agora fica à vontade, né? Conta Perfeito. pra gente. Na verdade, sim, todo mundo até, inclusive, né? Como eu concorri a vereador ali, né? E fiquei suplente, muitas pessoas falaram, mas e se você tivesse colocado Tatu, né? Muitos te conheciam por Tatu. Teve pessoas que, inclusive, falaram, mas José Palhano, quem que é, né? Daí o que aconteceu? Na verdade... Cara, eu fui um deles. Pois é, então é isso aí, né? Eu não sabia quem era o José Palhano ali. Exatamente. O projeto hoje que a gente até vai abordar aqui no podcast vai ficar muito conhecido, né? Mas até então eu voltei para Ponte Serrada faz 7 meses, né? Eu nasci, me criei aqui, fiquei 6 anos em Ipumirim, onde que eu dava treinamento na maior fábrica de sala de jantar do Brasil, que é em Concórdia, né? Dava palestra, treinamento. Possuí uma empresa, uma facção de costura. Cheguei a ter em torno de 17 costureiros, né? Olha só. Chegava a produzir em torno de 200 sofá por dia. Que legal. Na minha facção, né? Em Ponte Serrada, desculpa te cortar, você já volta para... Porque em Ponte Serrada você também trabalhou... Na parte de decoração, né? estofados. Inclusive, ainda faço alguma coisa hoje. E isso vem de família, né? De família, isso aí. Começou com teu irmão? Eu comecei a visão empreendedora com o meu irmão com 12 anos de idade. 13 anos. Com 11 anos comecei a treinar artes marciais. Daí que surgiu o Tatu e o Tatuzinho, que o meu irmão treinava artes marciais, era Tatu. Eu vim depois, eu era mais novo, fiquei o Tatuzinho. Ele já tinha um apelido Tatu. Você herdou o apelido do irmão. Herdei, só que dele ficou Tatu, fiquei o Tatuzinho. Sim. Daí com o tempo, os que me conheceram na fase adulta, ficou Tatu daqui, né? Todo mundo pergunta, viu, mas teu irmão e o Tatu tá onde, né? Tá em Concórdia. Então, daí por isso o apelido, né? E daí eu fiquei em Ipumirim 6 anos, né? Eu atendi a JBS, lá com palestras, treinamentos dentro da empresa, engajamento de equipe, liderança, Aviero Móveis, fazia atendimento terapêutico Concórdia, Chapecó, atendimentos online, né? Internacional. E agora foi esse ano, em fevereiro. Mais precisamente, eu iniciei os trabalhos na direção da Arena Rio do Mato, ali no Centro de Eventos, no dia 12 de fevereiro. Então, pouco tempo, com um novo. As pessoas de fora me conheciam, né? Conheciam, tipo... Como José Palhano, isso né? aí. Quem foi... Concórdia, todo mundo, as pessoas no campo terapêutico me chamam de José. Sim. Porque tu não levou o teu apelido de infância, da cidade. Exatamente. Até quando eu estou conversando com alguns colegas de outras cidades que falam Cleodemar, que é o meu primeiro nome, chamam de Claude. As pessoas falam, mas como assim Claude? O que você é, na verdade? Você é José, Cleodemar? Quem que você é? Então, é por causa disso, dessa questão, né? Então, o apelido vem dali, né? Tem as pessoas aí que estão nos assistindo aí pelo podcast aí, né? É algo que a gente vai colocar agora que é bem interessante. Todo mundo sabe a nível Nikola Tesla, por isso que até o meu número ali de candidato a vereador tinha ao final 369. Porque Nikola Tesla, um grande inventor, inclusive, quando pediram para Albert Einstein como ele se sentia sendo o cara mais inteligente do mundo, Albert Einstein falou, essa pergunta você deve fazer ao Nikola, porque é ele o homem mais inteligente do mundo. Então imagine né, a capacidade do cara, né? E ele falava muito que se entendêssemos e nos aprofundássemos na magnificência do campo numerológico e que tudo no mundo é energia, nós entenderíamos os segredos de todo o universo. E ele foi o que descreveu técnicas que utilizo no campo terapêutico 369. Por causa desse, é como se formasse um triângulo do campo energético, né? Então, eu me aprofundo muito nesse campo numerológico, astrológico. O nosso nome, nada é por acaso. O dia que você nasceu, se talvez lá no nascimento, por qualquer motivo, ou o médico não estava, o médico ficou doente, ou foi adiado, você nasceu no dia seguinte, não foi por acaso. Tem a ver com o campo nosso espiritual, né? Alguma necessidade, alguma busca no processo de evolução nosso. Então, o campo numerológico, nosso nome tem um significado, tem um motivo.
antes da gente, a concepção lá na nossa mãe e tudo mais, a gente já é projetado. Então imagine, até as pessoas que estão aí nos assistindo e que talvez está passando por alguma questão de dificuldade na vida ou que acha que não é campeão, nós somos campeão já desde do momento da concepção. Porque entre 360 milhões que poderiam fecundar lá, nós fomos O escolhido, o né? escolhido, Chegamos o na campeão. frente. Uhum. Então, imagina, nós já fomos campeão no primeiro momento. E perceba, o nascimento é algo muito... O desenvolvimento da criança é algo assim muito extraordinário e fantástico, né? Que acontece de forma inconsciente em todo o processo. E ao longo da vida a gente acaba se apertando em adversidades pequenas, né? Então, tudo tem um propósito, tudo tem uma programação. O nosso nome também. E daí surge a questão Cleodemar José Palhano. Como tu perceber como que tudo é um campo de manifestação, eu sempre gostei do número 9. Sempre fui fascinado. O meu nome, Cleodemar, é 9. Fecha 9. 9 letras. 9 letras, isso aí. 9 letras. Eu sempre gostei do meu nome. Fui apaixonado, a minha mãe falava, teu nome é Cleodemar. Minha mãe enfatizava. Um nome totalmente diferente. E daí, estudando a nível astrológico, numerológico ali, a sequência dos números influencia. O número da casa onde você mora, o número de telefone, a tua data de nascimento, tudo influencia. E eu percebi que na quantidade, digamos ali na junção dos nomes, Cleodemar José Palhano, formava alguns arcanos que dentro do meu campo de comunicação, palestras e treinamentos, não era adequado. Porque que talvez assim uma empresa, um cara bem sucedido em uma cidade, com muita visão, monta uma empresa em determinado local, inaugura tal dia e acaba não prosperando. Tem a ver às vezes aonde ele montou o número, o nome, tem a ver com o segmento, por exemplo, assim, de uma agropecuária, e ele está montando lá uma oficina. Isso influencia no campo energético, igual a Nikola Tesla falou. Então, eu percebi que eu precisava fazer uma mudança. Esse é o primeiro ponto. Quando eu fiz a junção, coloquei para o meu trabalho profissional terapêutico e palestra, José Palhano, ele se torna um número que não tem nenhum arcano negativo. Um dos pontos porque José é bíblico, ele é construtor, né? Então, ele fica um nome, digamos, mais positivo, mais adequado com o que eu trabalho. E dei outro ponto crucial. A maioria dos famosos mudaram o nome. Você já deve ter percebido, né? Vocês acompanham muito a mídia, que vê lá o nome da pessoa, vai procurar, Não nome é diferente. Sim, principalmente cantor, né? Exatamente, Artista, isso né? aí. Nesse ramo musical. Cara, de todas as áreas, o próprio da tua área, o jornalista William Bonner, não é esse o nome dele. Exatamente. Né? O sobrenome não é Bonner, né? A gente acha que foi uma questão de escrita, de mais as pessoas aceitar o nome, mas não, é uma questão numerológica. A Anitta, Anitta, por exemplo, a maioria dos famosos aí, bem-sucedidos, eles mudam a grafia do nome, por causa do campo numerológico. Porque vamos analisar assim no passado. Hoje, eu conheço bastante de terapia, mas não sei fazer um motor de carro. Henry Ford falou que queria fazer um motor 8 cilindros. Os engenheiros da época falaram que ele era louco. Ele disse, não vai estar fazendo motor, ele está fazendo uma bomba. Não, eu quero fazer um motor 8 cilindros. V8. Ele, não tem como, e foi. Um dia ele pegou os engenheiros e ele fez um motor V8. Então imagina a capacidade, né? Da onde que vem esse campo de inteligência? Aí que entra o campo quântico, campo numerológico, que tudo é energia, tudo é vibração. Por exemplo, se as pessoas, até se você vê como que envolve o nosso campo da mente. Se você tiver uma dor no braço, qualquer parte do corpo, você pegar um binóculo e olhar normal, ali na parte menor, colocar a parte maior do binóculo, como a gente enxerga no binóculo, ele vai ampliar o teu braço. O teu cérebro tem a percepção que ampliou a dor. Se você virar ao contrário, que ele distancia, o teu cérebro vai começar a entender que você está distante da dor e começa a diminuir a dor. Então, tudo tem um campo mental, tudo tem uma associação. Então, daí, Cleodemar José Palhano, o primeiro ponto por causa dessa questão do arcano, né?
E o segundo ponto, porque o que acontece? No Japão, é chamado pelo sobrenome, né? As pessoas, senhor Taraka, a senhora Yumi, é pelos sobrenomes. Porque existe um contexto, assim, o teu nome, ele é uma dedicatória muito especial e amorosa do teu pai e da tua mãe. Então ele se torna algo muito íntimo, Entendi. onde que você entrega essa intimidade do teu nome para as pessoas que são mais próximas. Para você, digamos, no contexto, assim, para você, até dentro do meio corporativo, né? Assim, que eu fui fazer palestra em empresas grandes, até quando ali no período de campanha, até hoje tenho contato com muitos políticos, assim, bem renomados, né? E eles têm uma linguagem totalmente diferente, né? Um jeito diferente, né? Claro que a gente tem uma visão que a politicagem é ruim, né? Sim. A política é boa. Sim. E hoje a política está tomando um outro rumo. Os caras estão estudando. Realmente tem caras assim que é fera, né? Então, para você entregar o teu nome para outra pessoa tem a ver com um campo de intimidade muito forte. Perdão. Digamos assim, a pessoa tem que ser muito próxima de ti. E o teu nome, ele não pode ser, digamos, mencionado na boca de qualquer pessoa. Porque o que você fala se torna realidade, a curto prazo ou a longo prazo. Então, o nome vindo do pai e da mãe, mesmo que talvez foi nome dado assim, mas não foi por acaso, ele tem essa história sagrada, essa questão, esse contexto sagrado, que não pode ser mencionado na boca de qualquer pessoa, digamos. Então, é um fator de intimidade. Então, por esses dois motivos. Primeiro, a questão profissional, né? Parte numerológica. Se tornar também o nome mais fácil de se falar, né? José. Fica mais comercial? Fica mais comercial. Hoje o dono do IBC, que foi a primeira formação de coach que eu fiz, que é a única que tem certificação da Universidade de Ohio, é o José Roberto Marques. É JRM, é José Roberto Marques, é o dono do IBC. E depois, por causa dessa questão, né? O teu nome é algo íntimo. E certa vez eu conversei com um cara de Curitiba. Cara, assim, uma diplomacia enorme, uma inteligência, assim, admirável, né? E a pessoa chegou e falou... conversou... o Tatu. Na época de acampamento, né? O cara tava participando do acampamento. É o Tatu? Não sei o quê. Tatu? É Cleudemar dele? Não, mas eu não tenho intimidade. Assim, eu não tenho essa intimidade. Ele não me deu essa intimidade ainda. Pra mim poder chamar pelo apelido e nem pelo nome. Então, Palhano? Isso tudo certo. Daí eu disse, pô, que cara, né? Sem graça, né? E depois, quando eu fui estudar a fundo, tem essa questão, né? Então, o nome da gente é algo muito sagrado. Sim. E você falou ali da questão da energia, que tudo é energia. E faz total sentido. E eu acho que é interessante as pessoas entenderem isso, trazerem para o seu dia a dia, né? Porque até essas pontualidades que tu comentou, de que desde a concepção a gente já, de certa forma, é especial, e a gente tem que ter a gratidão por a gente estar vivenciando isso aqui, né? Poderia ser qualquer outra pessoa, né? No plano, e é você indivíduo. E a questão energética, existem até alguns experimentos ali que você coloca uma folha de papel com alguns elementos, uma poeira em cima ali, e muda a vibração, ou coloca uma música, alguma coisa, aquilo vai formando a onda, você enxerga a onda. Isso. E a gente é feito disso, feito disso, né? Feito de vibração. Então, quando as pessoas comentam, vibração negativa, alguma coisa nesse sentido, é muito de você entender, mesmo que seja superficialmente, para converter isso, né? Converter pro teu é isso aí. bem. É bem interessante esse ponto que tu colocou, por causa da vibração, porque assim, as pessoas falam questão de trabalho, feitiçaria, bruxaria, macumba. A macumba não existe, por isso que até alguns centros, né, terreiro, falam que a macumba é boa, porque a macumba, na verdade, é uma árvore africana, né? A gente tem a nossa crença de que a macumba é o trabalho, né, a feitiçaria. A feitiçaria é mandinga, né? Então, a feitiçaria, sim. E acontece isso aí.
Porque, por exemplo, uma pessoa que está numa vibração, numa frequência elevada, ela pode observar lá o trabalho que a pessoa fez, seja por qual motivo, e não sentir nada. Talvez até por mais que a pessoa que fez aquilo possa ter um poder enorme, né? Que a gente sabe que hoje existe um viés da negatividade, que é um campo neurocientífico do nosso cérebro, para evitar que nós pudéssemos achar que nós éramos heróis. Se a gente não tem esse campo da negatividade, a gente vai ali na rua e fica na frente de um carro. Então, o viés da negatividade é um mecanismo de segurança. Mas, no decorrer do tempo, a gente potencializa. Então, a gente tende a ser mais negativo do que positivo. Então, se uma pessoa intenciona para ti algo, apenas falando, ela afeta o teu campo vibracional. Se, por exemplo, a pessoa fala, que bom, você se formou, torço por você, fique feliz, é difícil aquela história. Por isso que as pessoas falam, amigo de verdade não é aquele que digamos, o amigo de verdade, ele chora até no teu velório, ele vai estar no teu velório chorando. Amigo de verdade é aquele que consegue sentir orgulho mesmo pela tua conquista. Esse é amigo de verdade. Porque tem sentimentos, inveja, avareza, todos esses, que são os 7 pecados capitais, né? Então, o que acontece? No campo vibracional, a pessoa olhou, um mendigo vai lá e toma a bebida. E não faz nada. Outra pessoa que tem um padrão de crença que aquilo é um trabalho e vai afetar, olha, aquilo ali já começa a passar mal. Porque é uma associação. Por exemplo, assim, falando para vocês, meus amigos, pessoal que está nos assistindo, se eu falar para vocês, não pensem no gato preto, vocês já criaram a imagem do gato preto na cabeça. Porque é uma associação. Todo mundo já viu um gato preto. Não tem a ver com feitiçaria nem nada, mas é uma associação. Tu olha aquele trabalho, aquela feitiçaria lá, se tu tem a crença de que aquele trabalho, tu mexe no teu campo vibracional. Exatamente como tu colocou ali, você entra num ambiente, você pode estar bem equilibrado. Se tiver uma pessoa com energia muito densa, é como se fossem os níveis de água. A pessoa vai sair um pouco melhor e você vai sair um pouco pior. Você vai sair um pouco mal, por causa que é vibração. E é essa vibração que a gente precisa mexer. Porque, por exemplo, assim, a gente fala muito sobre gratidão, sou grato. A frequência é uma escala de Hawkes, acho que você já deve ter ouvido falar, né? É sobre as frequências vibracionais. A gratidão é frequência de em torno de 986 a 1000 Hz. As únicas pessoas que conseguiram chegar em gratidão foi Jesus Cristo, Siddhartha Gautama, todos esses líderes espirituais que entraram no processo de iluminação que a gente fala antes de desencarnar, antes de morrer. Então, nós agradecemos, mas ser grato, conseguir entrar numa frequência de gratidão, cara, nós se tornamos iluminados. Aí as manifestações acontecem, porque é uma escala alta, é uma vibração alta. A frequência de amor é 432 Hz, então é uma frequência mais fácil. Quando a pessoa está com dificuldade, é que nem você trabalha com a comunicação. Sabe que tu subiu comunicar em cima de um palco, não tem plano B. Tu tem que só ter o plano A e fazer acontecer. Você está em uma frequência de 380, 430 Hz. A pessoa que tem dificuldade em falar, ela está numa frequência de vergonha que é em torno de 50, 60 Hz. E bloqueia o teu campo, porque é energia, é vibração. Exatamente o experimento que você falou ali. Exatamente com aquele experimento, até tem um filme que fala muito sobre isso, sobre a lei da atração. Eles colocaram água em vários recipientes e microscópios avaliando em tempo real ali a movimentação das moléculas. E na frente colocaram palavras, felicidade, raiva, tristeza. E era um experimento, né? Do outro lado as pessoas viam o resultado. O fato delas olhar, a raiva, a felicidade, e elas influenciavam no campo da molécula, da água. Daí onde que era amor, felicidade, era mais uniforme, mais harmoniosa. Onde que era raiva, estava todo em forma espinhal, assim, né? Todo desestruturado. E é o que acontece com a gente. É o que acontece com o nosso campo vibracional. Aí que é a energia. Por isso que é importante nós, por mais que a gente tenha dificuldade de levar o campo vibracional de uma hora para outra... Que ao menos entenda, né? Entenda, isso aí. Porque daí é consciência. Você assume consciência. Por exemplo, eu atendi com terapias em algumas cidades do país que a pessoa chegava no primeiro momento falando que foi vítima, foi feito um trabalho para ela.
Se você falasse para ela que não era o trabalho e era uma questão dela, você já perdia o cliente. Por isso que na terapia eu trabalho com o campo da mente das pessoas. Por isso que pessoas que não acreditam em reencarnação já acessaram vidas passadas. Pessoas que são espíritas, que acreditam em reencarnação, não conseguiram acessar vidas passadas. Porque tudo tem a ver com o que eu estou comunicando. Mas o ponto crucial é como que são os meus padrões mentais. As minhas permissões mentais, que são os campos de crenças, de bloqueios. Então, assim, a gente é positivo. Diariamente a gente sabe que tem que ter o pensamento positivo, é muito melhor do que negativo. Mas você conseguir acessar uma frequência elevada, você vai ter que ter dominância. Primeiro sentido, entender que ninguém deve nada para ti. E segundo, que você está ressoando para fora, reverberando, está atraindo simplesmente o que você está emanando. Então, que é igual aquele ditado que fala que o barulho que existe lá fora é um eco daquilo que existe aqui dentro. Então, quando você entende isso, começa a mudar. Começa a mudar a tua frequência. Por exemplo, assim, tipo, eu participo de vários retiros, trabalhando a parte espiritual. E faço também, né, essas imersões. A pessoa sai numa elevação muito forte. Tipo assim, tu sai sendo realmente grato, né? Tu se comunica, tu se conecta, tu tá vindo de carro no asfalto, o cara fez uma ultrapassagem errada, tu diminui, tu sai fora. Ao invés de você falar umas palavras pesadas, você fala que Deus te proteja, te acalme, que você consiga chegar no objetivo com saúde. Aí é uma frequência de elevação, né? Porque você está falando de maneira pura. Por isso que até crianças com síndrome de Down, até o ponto ali que depois a gente vai abordar um pouquinho, crianças com autismo, por mais que eles, o autismo tenham uma certa revolta, até com o barulho e tudo mais, o abraço deles, quando tu consegue de uma criança que tem síndrome de Down, é um amor incondicional. Porque se você abraçar alguém especial assim, não tem tempo. Ele fica 20 minutos, meia hora. E o detalhe é assim, nós estamos desconectados disso. Até durante as minhas palestras e treinamentos eu faço o abraço de 59 segundos. Parece ser rápido, mas ninguém fica abraçado nem 30 segundos. E daí quando você abraça, passa um campo de 17 segundos, que é a resistência da tua mente, 34 segundos, a segunda tentativa de resistência da tua mente, e o teu cérebro começa, puxa, daí começa a dar medo, insegurança. Aí a gente vê o quanto que nós estamos fechados para receber o amor de verdade. E é o que Allan Kardec, Jesus Cristo, todos os guias espirituais trazem. Promover o amor incondicional. Você conseguir amar sem ter condições alguma. Isso tudo que tu tá falando, né, José, é muito vasto, né, cara? E é um campo, Exato. assim, muito... eu acho que é muito individual também de cada um, né? Porque Perfeito, exatamente. Tem pessoas que têm mais facilidades para algumas coisas, outras têm menos, e isso vale para tudo, né? E nessa situação de demonstrar o amor, demonstrar a gratidão, a plenitude desses sentimentos, eu acho que é ainda mais, né, elas são visíveis mesmo, que você consegue perceber mais facilidade em algumas pessoas e menos em outras, né? Exatamente. E a pergunta que fica tem como se trabalhar isso, como aperfeiçoar isso para que você consiga exercer esses sentimentos de uma forma mais plena? Tem. E é bem importante a tua pergunta, porque assim, o que difere, vamos analisar se por um contexto religioso, Deus não condena ninguém, né? O que difere uma pessoa bem-sucedida e feliz de uma triste, uma pessoa miserável, digamos, no sentido de não ter as coisas. Não existe uma condenação divina. Existe sim conhecimento. Até um grande coach do Brasil, ele fala muito sobre isso. Que o que você não tem hoje é porque você não adquiriu conhecimento para ter ainda. Isso seja a nível de cura. Porque a doença é um processo de olhar para si mesmo. Por isso que, tipo, uma das minhas formações muito aprofundadas é na linguagem do corpo. Então, por exemplo, o cliente entra para ser atendido pela leitura corporal, a gente já sabe quais são os padrões. Então, influencia muito, porque a doença em si é um processo de evolução e autoconhecimento. Alguma coisa que você não está olhando para dentro de si que precisa ser trabalhado.
Então, amor, gratidão, perdão, tudo pode ser trabalhado. Essa expansão de consciência. O detalhe maior é porque, assim, até mesmo na oração do Pai Nosso fala, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas o ser humano sofre porque não é feita a vontade dele. E eu quero que seja feita a vontade de Deus, mas desde que eu acerte Desde os que 6 números da Mega Sena. desde que seja a minha vontade também, Exatamente, é isso aí. Então, esse amor incondicional é você conseguir aceitar isso. Não se, então, digamos, eu vou sair ali fora, alguém vai bater no meu carro, eu vou lá e vou dar um abraço, cara do céu, que bom te ver aí, eu te amo, cara. Você não vai entrar num contexto assim. Mas o que você pode fazer? Existem 2 tipos de problema. O que pode ser resolvido e o que não pode ser resolvido. Aquilo ali pode ser resolvido? Pode. Brigar, bater no cara, fazer seja o que for, não vai adiantar nada, vai aumentar o campo vibracional desse. Vai agravar o problema, né? Vai agravar o problema. Vai criar um outro problema. Vai criar outro problema, exatamente. Então tem o que pode ser resolvido. Então assim, a gente pode trabalhar. E aí a gente entra para o campo interno, campo mental. As nossas programações. Por isso, até nós temos um instituto, né? Onde que a gente está formalizando alguns pontos para fazer. Eu já faço atendimento internacional, né? Tendo pessoas da Itália, da França, atendi pessoas de outros estados a nível vibracional, atendimentos online. E a gente trabalha muito essa questão das programações. Por isso que é reprogramação mental. Aquela programação interna que você tem desde o momento da concepção, porque isso saindo do campo espiritual, apenas cientificamente do cérebro, na 17ª semana de gestação, a criança já... Isso é um detalhe muito importante, as pessoas que estão nos assistindo aí, gravam muito bem isso, principalmente as mulheres que estão aí no período de gestação, para ter um cuidado especial quanto ao seu campo emocional, que isso é um detalhe muito importante. Na 17ª semana de gestação, a criança está desenvolvendo uma parte cerebral que tem uma conexão profunda e forte com o impulso e os batimentos do coração da mãe. Então, assim, o que acontece? Por exemplo... praticamente na metade ali da gestação, Isso, né? 17ª semana ali de gestação. Ela é 36 semanas, geralmente, 36, 38 semanas, né? Então, ali começa já a se desenvolver essa parte. Então, o que acontece? Por exemplo, o esposo briga com a esposa lá, ou dá um susto nela, ela toma aquele susto imediato, e por mais que depois ela comece a rir na visão consciente dela de adulta, tá tudo certo. Mas aquele impulso já foi para a criança. Por exemplo, se nós sair ali fora, alguém assustar nós, tem um impulso imediato. Por mais que depois você dê risada, você acabe brincando com a pessoa, fica tudo normal. Mas aquele impulso é um choque emocional. Nós temos consciência de adulto ali, leva tudo na brincadeira depois, mas, digamos, a mulher, o impulso já foi para a criança. Já está registrado. Exatamente, já está arquivado, já é uma marca que existe lá, digamos, na memória da criança, né? No decorrer do tempo, pode desencadear como talvez não desencadeie. Daí vem a questão do ambiente, o comportamento. E na causa autista, nas crianças que têm autismo, o ambiente também influencia muito. Principalmente por causa do hiperfoco dela, de conseguir focar em uma coisa assim, o comportamento influencia muito, o ambiente influencia. Então, digamos, a criança nasce e vai, talvez ao longo do tempo, desencadear até uma síndrome do pânico, uma fobia. Por isso que a síndrome do pânico não existe um diagnóstico preciso. Mas no campo terapêutico, dentro da experiência dos clientes que eu atendi com regressão, a gente percebe que a maioria das síndromes do pânico, o gatilho, o arquivo mental, fica registrado no nascimento. Ou na tentativa de aborto, ou o aborto espontâneo, né, que fosse acontecer, algo assim, que o cérebro da criança interpreta como não ser bem-vinda e que pode morrer. Morrer, todos nós vamos morrer, a única certeza que nós temos. Mas o detalhe é que fica registrado aquilo lá, porque o que é a síndrome do pânico? Tem as pessoas que estão nos assistindo, para diferenciar. A fobia tem nomes específicos, agorafobia, fobia social, né? Medo, uma fobia de água. Então, o que acontece na síndrome do pânico? A pessoa está num local, seja fechado ou aberto, de repente ela começa a aumentar os batimentos cardíacos, suar as mãos,
começa a dar tremedeira, ânsia de vômito e ter a sensação que de repente ela possa desmaiar. E ela quer sair o mais rápido dali mesmo sem saber para onde que ela vai. Porque ela está interpretando que se ela desmaiar ali, vai ser difícil de alguém socorrer ela. Por isso que às vezes a pessoa acaba saindo. Até inclusive, como eu atendo há um bom tempo e hoje eu faço atendimentos lá no CAPS, em Concórdia, até teve uma paciente que eu estava utilizando umas técnicas até de yoga para eles, né? Para reabilitar os movimentos, né? Devido a perder bastante coordenação motora, toma às vezes bastante medicamento, né? Que baixa a frequência cerebral, né? Daí eu passo movimentos e práticas corporais, yoga. Chegou um momento assim, eu falei para ela, tá tudo bem? Ela disse, tá tudo bem, professor, só eles me chamam de professor lá. Só que eu, meu Deus do céu, eu quero sair o mais rápido daqui. Eu disse, legal, tu vai sair, vai para onde? Não sei. E você, não sabendo esse local tá te fazendo bem? Também não. E se você soubesse onde que seria esse local, onde que você imagina? Lá fora. E você estando lá fora, você vai estar bem, não vou estar pior. Então, o que acontece é o mecanismo rápido. Eu tô nervoso aqui, eu quero sair para fora. Lá fora, eu entro em surto, entro em pânico. E aí é um ponto de uma... É uma situação de instinto, meio que fosse, né? Não exatamente. Que... Você falou a palavra certa. Por isso que até no campo terapêutico tem informações que são instintual e informações do campo emocional. E daí o que eu utilizo, até mesmo conectando, tu vê como tudo é interligado. Tu falou a palavra perfeita que semana passada eu ia falar para um paciente do que estava acontecendo com ele e eu não lembrei da palavra. E agora tu me lembrou. Instintual. É instintual e emocional. E vem desse que tu fez a pergunta primeira ali, se tem como a gente trabalhar. O que a gente precisa mexer? Nessa estrutura emocional que é o nosso campo magnético animal humano. É o instinto. Nós agimos por instinto. Então, o que é a emoção? O trauma. É um gatilho rápido para ativar o teu instinto. Então, por exemplo, se é uma pessoa que lá na gestação a mãe sofreu um acidente. Ao longo do tempo a pessoa cresce, vai fazer a carteira de motorista, não consegue passar. Ou passa, não consegue dirigir. Inclusive, atendi vários clientes com isso. Meu Deus, eu fiz a carteira, passei em tudo, eu não consigo, eu entro no carro e me dispara o coração. Por causa desse instinto. O cérebro tem um arquivo que o movimento um dia gerou um acidente. Então ele tenta barrar. Ele diz, eu tenho que acionar o gatilho de emergência aqui que esse louco vai fazer besteira. Criar uma barreira ali. Criar uma barreira, isso aí. A pessoa aí, o pessoal que está nos assistindo, mulherada, os homens aí que querem eliminar alguns quilinhos. Primeiro dia você pensa, vou fazer um regime, vou fazer caminhada. Cuida da alimentação, de repente faz uma caminhada, tudo certo. No outro dia, começa a ter uma dificuldade. E de repente, teu amigo te chama, viu? Vamos tomar uma cervejinha? Vamos comer uma pizza? Diz, mas, cara, parece que... Daí falo, tá puxando. Quanto mais rezo, mais assombração aparece. Quando eu quero fazer alguma coisa, vem alguém contrariando. Esse campo não é da outra pessoa, é nossa vibração. É você que está atraindo isso. Isso aí, você está fazendo a manifestação, o teu cérebro está entendendo. Porque o nosso cérebro ele gasta 20% da energia nos sistemas inconscientes, respiração, funcionamento do intestino e tudo mais. Os outros 80% ele quer guardar. Ele quer armazenar, porque ele não quer gastar. Por isso que, tipo assim, gordura localizada, você está guardando, está armazenando. É o teu cérebro que está armazenando gordura para uma possível falta. Energia, porque é energia e é instinto. Instinto de sobrevivência, que entra no campo cerebral reptiliano, que é o mecanismo de sobrevivência. Vamos analisar assim um lagarto, um jacaré, assim, uma cobra. O reflexo deles é muito rápido. E nós temos esse reflexo. É o que o nosso cérebro faz diante de uma adversidade. Então tem pessoas que vão responder qualquer adversidade, qualquer situação, atacando, fugindo ou congelando. É os três mecanismos. Nós três aqui, por exemplo, acontecesse, vamos dizer que, por exemplo, acontecesse um barulho ali fora do acidente gravíssimo. Cada um vai reagir de uma maneira. Eu posso congelar, ficar neutralizado, um ter um instinto mais ativo e já correr para querer ajudar, e outro já fala, não vá, fica aí. Varia de pessoa a pessoa.
E isso é minucioso, por isso que a terapia é uma formação que eu fiz 2 formações internacionais do campo neurocientífico da mente com a hipnose não verbal. Então é para acessar esse campo do instinto e o campo do magnetismo animal. E aí é extraordinário, porque assim, entra no campo vibracional também, porque o som influencia. Hoje tem cura através do som, as crianças que têm autismo têm um nível que não pode lugar muito barulhento. O som, ele influencia muito. Então, tipo, tem pessoas que eu coloco em um transe hipnótico através do som. E para você ver como que é interessante o processo terapêutico e como que pode conseguir essa mudança que tu falou, a reprogramação mental, cura, se conectar com a gratidão, com o amor, viver uma pessoa mais plena, acessando esse campo. Inclusive, numa empresa que eu fiz uma palestra, existe a ponte humana. Aqui no Brasil, quem fez foi o Fábio Puentes, que é o uruguaio que trouxe a hipnose para o Brasil. O filho dele que fez no Domingo Legal. Sei que teve um cara que fez num curso de hipnose em Florianópolis. Eu, particularmente, nas formações que eu fiz, nunca ninguém fez, né? Nunca nem o professor demonstrou. E eu fiz essa ponte humana em uma palestra com um colaborador da empresa. E para você ver como que esse campo espiritual é muito forte. Foi tudo de imediato, né? Não tinha preparado aquilo. Só que eu senti que naquele momento assim estava o campo preparado para fazer algo bem impactante. Estavam todos preparados. A ponte humana seria o quê? Você coloca uma pessoa em um transe hipnótico, sugestiona a mente dela totalmente ficar rígida, coloca em 3 cadeiras, uma cadeira nos ombros, outra no calcanhar e outra na altura da lombar, aumenta o transe hipnótico dela e tira a cadeira do meio. A parte do abdômen, do quadril, ela pesa bastante. Dificilmente a pessoa, se não for manter, né? de academia, que treine, que tem um abdômen bem fortalecido, ela não fica, ela baixa. E o que eu fiz além de tudo isso? Eu tirei a cadeira, na ocasião eu estava com 87 quilos, a pessoa pesava, eu acredito, ela era mais magra e mais ou menos da minha altura, eu devia pesar então em 70 e poucos quilos. Eu coloquei a cadeira do lado e subi em cima do abdômen dela. E ela não mexeu nem 1 centímetro. Isso porque, daí o que eu fiz? Tu vê como que a cura do instinto. Foi ativado um mecanismo muito forte de sobrevivência dentro do corpo dela, dentro da mente. Porque eu conduzi ela a um transe fazendo ela buscar alguma pessoa que ela gostaria de ter uma conexão e que ela sentia que era muita força. E ela começou a vibrar, o corpo dela, tremer. E quando ela ficou rígida, eu ergui ela assim, cara, exatamente igual uma tábua, assim, nós em 3. E depois teve uma pessoa que filmou, mostrei a filmagem para ela, ela fez o sinal da cruz. Ela disse, meu Deus, isso é bruxaria. Eu disse, não, isso é a tua mente. Daí eu falei, agora, me conta aqui, qual pessoa que você se conduziu, se conectou? Ele disse, cara, no outro dia eu fui na empresa, ele veio me cumprimentar, ele falou, cara, eu não entendi o que era bom dia, o que era boa tarde, o que era boa noite. As pessoas me falavam bom dia, eu me perguntava bom dia do quê? Eu vivia numa revolta, numa tristeza enorme, cara. Eu tinha raiva de ver as pessoas felizes, porque ele perdeu o pai. O pai dessa pessoa faleceu. E ficou coisas mal resolvidas. Naquele momento ela entrou em conexão com o pai dela, sentiu um frio enorme, e sentiu força. E dentro do campo sistêmico, o pai tem a ver com a força. Não foi nada que eu conduzi ele. Mãe, as pessoas que estão nos assistindo, é importante ver. Se você está com alguma dificuldade que envolve prosperidade, conexão, relacionamento, perceba o que você está mal resolvido com a sua mãe. Aí é um detalhe. Talvez pode ser inconsciente. A pessoa pode falar, eu estou muito bem com a minha mãe. Meu Deus, estou sempre prestativo. Às vezes até o estar prestativo é porque tem alguma coisa mal resolvida lá no inconsciente, lá no passado. Não que a mãe tenha feito mal, mas talvez até um possível aborto espontâneo, que a mãe sentiu medo de perder, ficou enraizado como se fosse uma rejeição, mesmo não sendo. E ele sentiu força. E depois aquilo mudou. Aquilo deu um start, um reset na mente dele, do campo vibracional. Ele começou a viver a vida. Ele, cara, eu cumprimento as pessoas falando bom dia de uma maneira diferente. E como é bom falar isso para as pessoas. Toda vez que eu chegava na empresa, ele vinha me abraçar lá e vinha... Ele disse, cara do céu, foi extraordinário. Por causa dessa questão, foi no campo instintual. Tem fatores traumáticos no campo emocional.
As 5 emoções básicas do ser humano é raiva, medo, alegria, tristeza e nojo. Nojo entra numa das emoções básicas do ser humano. Tem nesse campo emocional ou no campo do instinto. E o instinto é o que você age por impulso. E é esse impulso que... Por isso você pode até perceber que às vezes a pessoa... Ataques epiléticos, pessoa que ataca o sistema nervoso se contorce tudo. Alguns lugares, algumas igrejas também que a pessoa se contorce, pode ter uma questão espiritual, um obsessor, interagindo na frequência da pessoa, como pode ser o sistema nervoso da pessoa. Porque já aconteceu, tipo, terapia usando a hipnose não verbal da pessoa entrar assim, né? Nesse transe tão profundo que parecia ser que estava possuído por um demônio. Uhum. Mas, na verdade, tinha a ver com o sistema nervoso. Claro que daí a gente faz a leitura do campo vibracional, assim como teve pessoas que tinham realmente o obsessor. E essa interligação que você está comentando da mente para a parte física, que é mais ou menos na pergunta que o Jonathan fez, né? Então, de que, primeiro de tudo, você precisa entender todos esses aspectos e não necessariamente conseguir dominar, porque você não vai conseguir dominar tudo isso, né? Exato. Mas teria que estar muito evoluído mentalmente. Uhum. Só que você entendendo e começando a analisar as tuas atitudes, Isso. situações que são rotina, que estão no inconsciente e você traz para o teu consciente, Exatamente. né? Todos esses pontos, porque é físico, é mental, é científico, porque tantas situações que existem, como que chama a pílula do placebo. Do placebo, né? Uhum. Médicos receitando um placebo que nada mais é do que uma farinha ali, um negócio que com açúcar. E a pessoa toma e faz efeito. Faz efeito, exatamente. Por que faz efeito? Porque ela acreditou que aquilo fazia Exatamente. efeito, levou pro inconsciente dela, levou pro pensamento, pras vibrações ali, Exato. né? E trouxe E realmente deu certo. Exato. Então, é muito sobre isso, né, cara? Da gente entender, a gente sair do nosso modo automático, Perfeito, do que exatamente. a gente acha que é o normal, e começar a ter esse autoconhecimento. É isso aí, é igual tu falou, é o módulo automático que a gente precisa ir. No início tu tem que olhar as marchas do carro, a alavanca para você fazer as marchas, depois se torna inconsciente. E é isso aí, o que a gente consegue fazer na terapia? Reprogramação mental. Então, por exemplo, tu tem aquela crença lá limitante, aquele bloqueio, aquele trauma. A terapia que utiliza a hipnose não verbal e outras técnicas, a gente vai na raiz do problema. Se às vezes você tem ansiedade, a gente pode desenvolver técnicas de respiração para ti que vai ajudar muito, mas não vai curar a raiz. Com o tempo, fazendo o rebirth, que é o renascimento, técnicas de breathwork, que é a respiração, onde que a gente produz DMT, dimetiltramina, que a gente produz esse neurotransmissor, esse componente químico, só quando nascemos ou quando morremos. É produzido. É um êxtase transcendental, que é uma expansão de consciência. Quando nascemos, que pode gerar lá no nascimento um trauma também, que o nascimento é um trauma, e instantes antes de morrer. A gente consegue isso com técnicas de breathwork, com a ayahuasca, o chá da ayahuasca, que é essa expansão de consciência, técnicas de hipnose, onde que a gente faz a reprogramação mental, troca o arquivo mental. Por exemplo, se você tem um trauma lá de um acidente que a tua mãe viu, e você não consegue dirigir, a gente vai lá, reprograma isso, retira toda a carga emocional. Aí você vai entender isso, o que tu colocou ali, o conhecimento. Porque toda terapia é autocura e autoconhecimento. Você vai ter consciência daquilo e vai mudar as tuas respostas em relação a isso. Então, digamos assim, tem pessoas que na terapia em si acaba até apagando o fator. Nossa, mas não lembro de nada. Não lembra, tudo certo. Importante é lembrar do que é uma programação positiva. Mas tem pessoas que lembram, mas não faz sentido algum, não faz efeito algum. Tudo depende se está no campo emocional ou no campo do instinto. Então, tipo, se é no campo do instinto é mais profundo. Tem algumas pessoas que realmente eu coloco um transe para apagar, deletar de vez aquilo. Por isso que a gente consegue colocar a pessoa em transe hipnótico, fazer a pessoa ficar com os olhos colados, fazer a pessoa ficar sem falar, esquecer o nome, porque é tudo na mente, tudo acontece na mente. E é essa ligação que a gente faz, essa ponte que a gente faz com a potencialidade que todos nós temos dentro de nós, né? E aí que a gente consegue reprogramar a mente, consegue auxiliar as pessoas na terapia para elas terem mais resultados, consegue tirar o bloqueio e principalmente ativar a permissão.
Porque, por exemplo, uma criança lá que talvez a mãe quase teve um aborto, o inconsciente dela pode até ter uma percepção que não é merecedora. Que não tem a permissão de ser feliz, não tem a permissão de viver a vida. De repente surge uma proposta de emprego lá, supervisão de uma empresa, uma oportunidade para montar uma empresa, a pessoa, não, estou na minha zona de conforto, como diz, que é uma ilusão, né? Uhum. Porque tem aquela não permissão, né? E é esse ponto que a gente consegue acessar através da terapia, através dessas ferramentas terapêuticas que eu utilizo. E a pessoa se sente muito bem, muito melhor e preparada para encarar as adversidades. E porque a adversidade, ela evolui. Na verdade, sim, a gente evolui mesmo só em meio às adversidades. Para você evoluir em meio a todas as coisas acontecendo positiva, tu tem que lidar com uma coisa que é uma armadilha para todos nós, que é o nosso ego. Então, para você conseguir viver só no lado positivo e evoluir, você tem que lidar muito bem com o teu ego. Agora, se você não consegue lidar com o teu ego, a adversidade é o melhor caminho para a gente poder evoluir, né? Aí que você vai conseguir aumentar, buscar conhecimento, aumentar a tua resiliência. Todos nós falamos, sou resiliente. Mas quem que gosta de passar adversidade, né? Quem que gosta de se incomodar, né? Só que a resiliência é o processo de você conseguir se transformar diante de uma adversidade, né? Sim. Cara, e nas terapias, nessa hipnose que você fala, por exemplo, todas as pessoas, elas estão propensas, podem ser Perfeito, boa a tua pergunta. hipnotizadas, enfim, você consegue aplicar essa técnica 100% em todas as pessoas ou tem algumas que são mais difíceis, há mais resistência, o que difere disso? Tem uma porcentagem que a gente coloca que é os sonambúlicos. Os sonambúlicos, você faz assim, ele entra em transe. É o estágio sonambúlico. O sonambulismo é aquele estágio entre dormir e não dormir, que é o estágio da reprogramação mental, que a hipnose faz. Claro que tem um transe hipnótico, igual eu coloquei aquele colaborador lá, que é o mais profundo. O Fábio Poentes, no Hospital das Clínicas em São Paulo, ele utiliza a hipnose no transe mais profundo para pessoas que não têm como se fosse uma hipersensibilidade a uma quantidade de anestesia. Que não pode utilizar muita anestesia. Ele usa a hipnose para as pessoas fazerem cirurgia. Então, daí você não sente dor. Esses 20 a 30% são sonambúlicos. Aqueles lá entram em transe fácil. Os demais pode ter uma resistência, mas toda pessoa que tiver qualquer mínimo de capacidade mental, ela é hipnotizada. O único detalhe é assim... A gente vê que na hipnose, assim, principalmente eu não sei se na vida real acontece, mas são hipnotizados até animais, né, cara? Sim. Cachorro, gato, Uhum. enfim. Né? Então, entra nessa parte do mínimo da consciência, né? É isso aí, o mínimo de você... Porque, assim, tem várias técnicas hipnóticas, né? Eu uso a hipnose não verbal porque, assim, se uma pessoa que é muito racional... Eu vou falando para ti. Agora nós estamos fazendo um relaxamento progressivo. Até é interessante, às vezes, alguma pessoa caso vocês tiverem alguma dor que quisesse se permitir uma experiência bem sutil, bem leve, é só uma técnica de hipnose clássica. A gente pode reduzir considerável a dor. Aqui, assim, falando normalmente. Porque depende do teu perfil. Uma dor física, tu disse? Uma dor física, isso, qualquer dor física. Exatamente como eu falei ali do gato preto. Sim. Eu consigo reduzir a dor física, o desconforto que tu tem em questão de segundos, porque é uma associação mental. Agora, se a pessoa é muito racional, muito lógica, eu vou falando, agora você vai entrar em um processo de relaxamento profundo, onde você vai relaxar seus pés, essa é a hipnose clássica. Eu vou fazer o relaxamento progressivo. Se a pessoa é muito ativa os pensamentos, muito racional... De repente vai chegar um momento assim que ela não vai estar em transe. Dispersa. Vai estar dispersa. Porque ela está conduzindo aquilo e está resistindo. Eu mesmo, a primeira palestra de hipnose que eu fui, eu resisti. Ele fez uma técnica para colar as mãos, eu colei as mãos e eu pensei, mas é minha mente, eu posso soltar, eu soltei. Então, assim, você pode fazer qualquer coisa a partir da tua permissão, da tua mente. Mas o detalhe maior, a hipnose não te tira a consciência.
A hipnose é um estado alterado de consciência, não de não consciência. Por exemplo, as pessoas pensam, me coloca em transe hipnótico, vai me bater a carteira. Não tem como acontecer. Porque assim, é um estado, mesmo porque você ficar totalmente neutralizado ali é um coma. E não tem por que você utilizar um coma hipnótico numa terapia. Claro que tem que ter, por isso que é importante avaliar a índole dos profissionais, a ética do profissional, né? Mas a hipnose é uma ferramenta muito forte, muito poderosa para acessar esse estado. E as pessoas que, por exemplo, são muito racionais e que através de uma hipnose clássica, ela não entra em transe, usa a hipnose não verbal. Porque a não verbal, o teu consciente não sabe o que está acontecendo. Daí eu uso sons, uso vibração. Às vezes a pessoa entra... Bom, até no CAPS às vezes eu faço, né? Assim, às vezes quando eu vejo que a pessoa está numa pilha muito forte, fazendo yoga lá, práticas corporais, eu vou lá e coloco ela num transe hipnótico, porque daí envolve o meu magnetismo. Meu campo magnético influencia o campo magnético. Isso é um comando mental. Por isso que quando a pessoa está em coma, os médicos aconselham, né? Não se emocione perto da pessoa, não fale coisas negativas, não tente fazer a pessoa renascer ali de uma situação assim, porque o inconsciente está aberto. Então, na hipnose não verbal, o inconsciente está aberto. Só que eu estou dando o comando mental e colocando a pessoa em transe. Através do campo vibracional dela e através de sons. E é coisa assim que... E daí o que acontece? Você já deve ter visto até... Algumas religiões até fazem isso como se fosse o toque de Charcot. Chega e dá um toque na testa da pessoa, a pessoa cai. Algumas pessoas não entram em transe ali, mas uma boa parte entra. Porque existe um start ali, um estágio de 3 segundos mais ou menos no nosso cérebro, que nesse impacto, nesse choque, você fica neutro. Ali entra uma sugestão. Por exemplo, se você tocar forte, claro que tem o toque de Charcot, tem o Carneiro, que dá treinamento internacional, ele usa só o toque de Charcot. Mas daí a pessoa tá lá, ele pega na mão, vai conversando, de repente dá um puxão assim, a pessoa toma um susto. Naquele susto tem 3 segundos que você pode sugestionar a pessoa. Então, a hipnose ela é uma ferramenta assim extraordinária para reprogramação mental. E o detalhe maior assim que a pessoa, se ela está permissiva, se ela está em busca da mudança, ela vai aceitar a condição. Né? Bom, José, de todas essas formas de terapia, né? Você, de certa forma, é um facilitador para atender esse tipo de pessoas. Mas como é que as pessoas fazem para ter acesso a esse tipo de trabalho, né? Que acontece, esse tipo de terapia? Você faz individualmente, você faz em grupo, você faz tipo corporativo, vou lá numa empresa e faço um trabalho coletivo, como é que funciona isso? Perfeito. Na verdade eu trabalho com atendimentos individuais, né? Com a terapia clínica, né? Atendimentos individuais, atendimentos corporativos para empresas, né? Nas empresas o que eu faço? Eu promovo palestras, day trainings de inteligência emocional, que hoje é muito falado em inteligência emocional, pouco é esminunciado para você entender e desenvolver essa capacidade de inteligência emocional. E faço imersões nas empresas, né? Faço retiros, imersões para as pessoas que sentirem de participar, onde a gente trabalha o treinamento de alto impacto emocional, que também é uma formação. Por exemplo, digamos, eu sou formado em hipnose não verbal a nível internacional e treinamento de inteligência emocional e comportamental a nível internacional, com um dos mais top aí, digamos, no Brasil. Minotauro fez treinamento com ele, Jerônimo Temel, que largou um salário, uma bagatela de salário de R$27 mil por mês, sendo advogado da União, para viver o propósito dele de auxiliar as pessoas com coach. Fez esse treinamento de inteligência emocional. Não lembro o nome do surfista, teve um surfista brasileiro que queria bater o recorde, né, da surfar a maior onda lá do Havaí. E ele sofreu um acidente, ficou traumatizado, não conseguia mais surfar. Fez o treinamento, fez uma técnica que utiliza em treinamento e conseguiu superar o trauma e conseguiu bater o recorde. Então, assim, faço atendimento terapêutico individual para empresas, atendimento em grupo, como a gente trabalha com a parte sistêmica, né? Consigo atender grupos, né? E as pessoas, né?
É até interessante, eu tenho minha página, minha rede social, José Palhano, no Facebook, no Instagram também, as pessoas podem entrar lá, acompanhar, comentar, questionar, né? Tenho meus contatos pessoais também, né? Onde que a gente pode agendar sessões. Eu faço a sessão presencial, também online, à distância, né? Como eu coloquei antes ali, que eu faço treinamento internacional. E agora a gente está aí com um projeto muito forte, que é essa conexão para esse Instituto Internacional, né? De que a gente vai atender não só o Brasil, mas aí todo lugar que tiver alguém que queira receber um atendimento, né? Aí nível internacional, né? Então a gente desenvolve toda essa parte, né? Não digo assim que é algo muito abrangente e milagroso, porque a gente está em constante evolução, né? Então, mas a gente tem essa possibilidade de conseguir fazer atendimentos tanto individual quanto em grupo, né? Uhum. Além da hipnose, está dentro das técnicas também que você utiliza, José, a regressão, né? Você falou já, pincelou algumas situações ali que você utilizou a regressão. É uma das profundas. O que é mais complexo e como que você define, para essa situação é hipnose, para outra é regressão, enfim, Perfeito. ou depende do cliente, nenhuma das duas, tem situações assim, tem gatilhos específicos que te levam a tomar decisão? Exatamente. O que eu faço? Como eu estudei muito o campo vibracional, a leitura corporal, eu trabalho com a mente da pessoa, né? Então, por exemplo, assim, quando a pessoa manda uma mensagem, eu já tenho um campo da sensibilidade, o campo mediúnico, dá para se dizer assim, muito bem aguçado. Então, a gente já consegue fazer uma leitura. Até mesmo isso eu acredito que é uma proteção. Porque assim, já atendi clientes assim, que o intuito era só jogar uma descarga densa e espiritual de buscas que a pessoa fez de maneira errada, em busca do ego e de poder. E que acabou adquirindo algumas vibrações espirituais pesadas e que precisavam um lugar para jogar esse peso. E a gente não deve ser rala de ninguém, a gente tem que ser filtro, nem esponja. Então, daí eu faço a leitura do campo vibracional e avalio o que se torna mais adequado. Eu uso a apometria, que trabalha o campo dos nossos chakras da aura, desdobramento de corpos, onde que a gente tem 7 corpos sutis, onde que vocês podem ter um problema no campo físico, campo mental, campo emocional, pode ser campo etérico, campo astral. Então, vários corpos. Por exemplo, assim, a doença física é o último estágio. As pessoas que estão nos assistindo estão passando por uma dificuldade, alguma questão física. O corpo físico é o último estágio onde que, a nível espiritual e mental, chegou para a pessoa tomar uma atitude. Mudar os hábitos, mudar os comportamentos, até os padrões. Igual que tu colocou ali no intervalo, a questão da dor. É o campo mental. Já ouviram falar da doença psicossomática, a doença do membro fantasma? Uma pessoa que teve o braço, a perna amputado, ele por 1 ano até mais continua sentindo dor naquele membro mesmo sem ter, porque está ligado à mente. Então eu faço toda essa leitura do campo vibracional. A maioria das vezes eu conduzo a pessoa no processo de regressão, principalmente porque eu quero encontrar a raiz do problema. A pessoa chega assim, eu estou sofrendo por um término de um relacionamento, uma dependência emocional. O que eu faço para esquecer? Você consegue apagar aquela pessoa da minha vida? Eu disse, apagar não é o caminho. Fazer sumir não, porque de repente você está andando na rua e enxerga a pessoa. É melhor você estar seguro, chegar para a pessoa, como que você está? Que bom que você está bem. Reconsiderar aquela pessoa, né? Isso, exatamente, é isso aí. Ó. Porque, só que daí o que acontece? A mente consciente está achando que é a dependência emocional do relacionamento, mas tem a ver lá com a infância. Tem a ver com o pai, com a mãe, um professor de escola, perca de uma avó, um cachorrinho. Então, tipo assim, teve crianças até que eu atendi assim com 13, 14 anos, que estavam no sofrimento, dificuldade para estudar, dificuldade para se abrir. E os pais estavam ali numa questão bem delicada a nível de relacionamento. Praticamente não estavam mais casados. E estavam considerando que era a questão mais forte. Mas a questão daquela falta de conexão dos pais era um gatilho que estava ativando uma emoção nele. Porque o problema estava lá quando perdeu o cachorrinho. Uhum. Porque daí ele se sentiu responsável. Porque teve até um cliente específico que ele estava no sofá,
A mãe dele falava, vai lá e vai buscar aquele cachorro na rua. E ela insistiu e ele não ia, porque estava no joguinho. De repente ele escutou que uma freada de carro, foi lá, o cachorro morto. Ele ficou com aquela culpa, né? Então, quando o pai e a mãe estão discutindo, a briga, a revolta estimula o quê? Um gatilho de que ele é responsável. Mas não pelo término do casamento, porque o filho não é responsável pelos pais e as mães. Até o pessoal que está nos assistindo entendo. Filho nunca está acima de pai nem mãe. Filho, a nível sistêmico, está, digamos, na frente, porque o pai e a mãe vêm antes, abaixo dos pais e das mães. Então é pai e mãe do lado. Filho não pode definir casamento. Não falo em separação e nem continuar. Tem que avaliar o que é melhor para os três. Porque de nada adianta continuar casado, transformando a vida do filho num inferno, porque é a representação que ele vai ter. Ele vai buscar um casamento exatamente igual ao do pai e da mãe. E também não digo assim terminar simplesmente porque não estão se acertando. Busca terapia. Terapia de casal. Trabalhar essa questão. Para entender e conseguir viver melhor para passar. Porque o filho vai ter a representação do pai e da mãe. É uma informação importante para as pessoas que estão em casa. Desde o nascimento até os 7 anos de idade, 7 anos e meio, a criança está sob a influência da mãe. Indiferente se é piá ou menina. Ele quer saber tudo que a mãe faz, está conectado com a mãe. Dos 7 anos e meio aos 15 anos de idade, está em conexão com o pai. Mesmo que seja menina, quer ter a profissão do pai, quer fazer tudo que o pai faz. A partir dos 15 anos, ela desenvolve uma síntese dos dois padrões e começa a envolver a própria visão dela do ambiente. Mas o detalhe maior, o córtex pré-frontal cerebral não está formado, que é a parte da racionalidade. Porque a maioria das pessoas, o córtex pré-frontal fica formado aos 25 anos de idade. Isso é estudo neurocientífico. Então, até aos 25 anos de idade, somos todos emoções. Todos estamos suscetíveis a tornar realidade em nossa vida qualquer tipo de emoção, qualquer tipo de situação. Tem pessoas que levam 40, 50 anos e não amadurecem. Tem alguns que desenvolvem um pouco antes, né? Mas em média 25 anos de idade. Então é a parte da racionalidade. Então não tem como o filho definir o que vai acontecer com o pai e a mãe. Ele está à frente. Até um desses coaches, ele falou, o filho dele chegou assim, pai, você é o meu melhor amigo do mundo. Não, não sou teu melhor amigo, sou teu pai. Porque o teu melhor amigo do mundo tem um melhor amigo. E que talvez não é você. O teu melhor amigo, se você estiver doente, ele pode ir lá no hospital, mas ele não vai ficar contigo. Não é ele que vai te dar o remédio. Ele disse, então, de maneira alguma aceito que você me coloque tão pequeno como o melhor amigo. Eu sou teu pai. É essa consciência. É bem superior, né? Tony Robbins, já ouviram falar? Um dos maiores coaches. Há 30 anos que ele dá treinamento de inteligência emocional nos Estados Unidos. Lota espaços com 7, 8 mil pessoas. E ele trabalha muito essa questão. Ele é coach, é treinamento de inteligência emocional na pressão mesmo. Porque teve pessoas que eu acompanhei assim, que ele chegou e falou. Por exemplo, a moça perdeu o pai, né? Tava com um desequilíbrio com a mãe. E ele chegou a falar assim, como que era a visão do teu pai para ti? Meu Deus, meu pai, eu era a princesinha. Ele disse, aquele jaguar acabou com a tua vida. Como que pode um homem destruir a vida de uma pessoa? Daí ela falou, mas é meu pai, sim. A pessoa mais inútil que surgiu na face da terra. A única coisa que ele prestou foi para te permitir dar a vida, porque o resto ele acabou com a tua vida. Porque você não é princesinha, nada. Você é filha dele. Mas era um jeito carinhoso. E essa revolta, essa falta dele, onde que você está jogando hoje? Daí ela pensou na mãe. E daí a mãe dela estava no evento. Cara, uma cena assim muito forte. E daí as duas brigavam. Achavam por causa do contexto. Por que era a briga? A mãe estava buscando um namorado. Como que a princesinha ia deixar que tivesse outro rei? Então esse que é o detalhe, né? É bem profundo, né? Essa questão. É um contexto assim que se você para analisar, né? O contexto ele ganha, o livro ganha muitas páginas, né? Exatamente. Não é só aquilo ali que está no teu foco, né? Tem muito... Por isso que é a raiz, a terapia é importante acessar a raiz. Então, tipo, quando você desconecta ao campo emocional, ao campo instintual, faz uma nova programação, nossa, transborda. E era
usando aqui um termo até, às vezes as pessoas podem achar meio pesado, era o que Jesus Cristo fazia. Jesus Cristo usava a hipnose, ele era um líder. Porque em momento algum ele falou, eu tenho poder e eu te curei. Ele sempre falava que a tua fé te curou. Uhum. Então ele era um grande líder que ele instigava nas pessoas um poder que todos nós temos. O detalhe é que nós camuflamos. E nessa camuflagem pode acontecer que nós estamos tendo algum benefício. Por isso que assim, eu sou muito acolhedor nas minhas terapias, mas eu não afago, não ego de ninguém. Porque às vezes você precisa ter uma tomada de consciência. E isso, até na questão do autismo, algumas mães que eu tive contato, eu coloquei isso. Que é delicada a questão do autismo, mas a gente também não vai poder transformar numa doença eterna. Porque tem pessoas que têm autismo, dificuldade de falar, mas o que fala em 3 línguas. Tem uma grande capacidade, né? Eu queria entrar nesse ponto até porque teve recentemente agora Exato. uma verba destinada pelo deputado Mário Mota, né? Exatamente. Para a construção de um espaço ali dedicado para atendimento dessas crianças, dessas pessoas com autismo, né? Isso. E o autismo, ele tem vários níveis, né, cara? Tem vários níveis. Tem pessoas que tem nível 1, enfim, eu não sei aqui agora, né? Mas... e são características diferentes de cada pessoa, né? Bem interessante tu abordar isso aí. Como é que se trabalha, cara? Como é que vocês conseguem, através da terapia, trabalhar? Isso, até esse recurso, né? Pra gente, eu tenho contato com o deputado Mário Mota, né? Até ali, por causa de... Já fui lá na Assembleia, fiz a reunião com ele, um cara muito inteligente. E eu lutei muito por essa causa do autismo. Onde que... Entre 404 projetos no gabinete dele, 63 foi aprovado. Tinha 3 projetos rodando no gabinete de Ponte Serrada, o nosso foi aprovado. Que eu faço parte da ASPROBEM, Associação de Concórdia. E eu batalhei muito em cima desse recurso na minha campanha política. É como eu falo para as pessoas, eu estava tão convicto que eu ia conseguir o recurso mais do que eu me eleger. E aconteceu, manifestei. Não me elegi, fiquei suplente, mas consegui o recurso. É para montar essa sala multissensorial, que é equipamentos totalmente especializados para melhorar a percepção e desenvolvimento da criança autista. Então, uma sala que, a nível da composição do corpo técnico dela, é só Chapecó, Joinville e Balneário que tem. Por mais que tenha casas dos autistas. E agora, hoje inclusive, nessa terça-feira, dia 12/11, nós estamos... Eu estou fazendo uma reunião, um encontro lá na Arena, no Centro de Eventos, para promover aqui e nós implantar o AMA, a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas, aqui em Ponte Serrada, que na região da AMAI não tem. Inclusive, eu já tenho contato com a deputada Mário Mota, que vai fazer um vídeo apoiando a causa, a Daniela Renner, que é deputada federal. Então, não tem a ver com sigla partidária de forma alguma. Tem a ver com pessoas com propósitos, né? Que é partidos diferentes. Ter contato com a Superintendência Estadual de Saúde, que vai fortalecer isso para a gente conseguir implantar o AMA aqui em Ponte Serrada e que daqui a pouco a gente pode abranger a nível da AMAI. Então vai ser montada essa sala multissensorial no CI, Cantinho do Saber, lá no bairro Bahia Alta, né? Eu já tenho outro recurso encaminhado com outro deputado federal para mais uma sala multissensorial aqui para Ponte Serrada. E o que ela faz? Nos mesmos moldes lá? Mesmos moldes daquela. A minha ideia é projetar no mesmo corpo técnico. Por que o nosso projeto, além da causa que eu me envolvi tanto, ele foi aprovado? Porque nós temos uma equipe dentro da nossa associação que é muito especializada dentro da formulação dos projetos. E até levando ao conhecimento das pessoas que vão nos assistir, que são envolvidos com causas. Qualquer projeto que você for fazer, esminuncie ele da melhor forma possível. Seja o mais abrangente possível para que possa ser aprovado. Não é qualquer projeto que é aprovado, mesmo porque é dinheiro público, tem que ter uma certa ética, por mais que a gente sabe que em meio à politicagem, há pessoas que agem de maneira de má índole. Mas a política em si, quando você tem pessoas de boa índole e faz bons projetos, o recurso é garantido. E a gente formulou o projeto, que além da sala multissensorial, a montagem, que só para a montagem vai em torno de 10 a 12 mil para montar os equipamentos. A formulação
do corpo técnico tem fonoaudióloga, que vai acompanhar durante um ano, neurologista, porque Ponte Serrada, algumas pessoas que eu conversei que estão se tratando com um neurologista de Chapecó, eles estão surpresos com o alto índice de crianças autistas em Ponte Serrada. Então, assim, os laudos é difícil, o diagnóstico, e um detalhe crucial, e é o que o AMA vai fortalecer e facilitar, a resistência das famílias em aceitar essa condição. Porque, assim, quando a criança nasce com a síndrome de Down, alguma deficiência física, digamos, alguma especialidade física, a família aceita até uma condição que teria que procurar o recurso da APA e tudo mais, que é um órgão assim que é muito importante nos municípios. Mas quando a criança nasce normal, é ao longo do tempo, porque o autismo, às vezes, hoje tem alguns estudos já buscando perceber o autismo ainda no ventre da mãe. Algumas condições levam a isso, condições genéticas, condições de, digamos, exposição a produtos tóxicos na gestação, e também fatores, por isso que entra no campo terapêutico, que eu coloquei antes, a gravidez é muito importante. Hoje a correria do dia a dia, ansiedade, depressão, pessoas fumantes, álcool, drogas, tudo isso influencia também no campo. E quando a criança nasce, a questão comportamental. Às vezes, com 9 meses de idade, você já consegue perceber que a criança tem uma possibilidade de ser autista. Então, daí é necessário o neurologista, e daí o AMA faz esse trabalho. Então, a criança nasce fisicamente perfeita. Com o passar do tempo, começa a inserir comportamentos inadequados. Tem mães que eu conversei que têm o laudo de autismo por filho, mas não aceita. Diz, não, mas é assim, criança é toda igual. Criança é assim hoje. Mas essa resistência dificulta, porque assim, se ela... Acaba sendo pior, né, para a criança, pior, né? Porque... muito pior, porque tu vai inserir ela num meio, digamos assim, que ela vai depois desencadear também uma fobia social. É sofrer, né? Vai sofrer. E automaticamente isso ali, além de afetar o desenvolvimento da criança, o sofrimento da família se torna maior. Então por isso que a terapia em si, da maneira que a gente está utilizando e que a gente está desenvolvendo esse AMA aqui em Ponte Serrada, além da parte de fonoaudióloga que vai ajudar na comunicação da criança, que tem muitos níveis que não falam, o neurologista para avaliar, né, a parte comportamental, para ter um diagnóstico mais bem elaborado, um psicólogo especializado nessa causa, assistente social especializado nesta causa, e também com os equipamentos da sala multissensorial, ajuda na percepção. Que tem algumas crianças que, digamos, elas são muito ativas, o barulho incomoda, a luminosidade gera uma certa calma. Então, alguns aparelhos assim acalmam a criança. À medida que ela vai se acalmando, você vai conduzindo ela a entender, interagir de uma maneira diferente, ela vai aprender a lidar com a diversidade, com o que acontece, com o barulho. E tem crianças, alguns níveis de autismo, que chegam a ficar 6 dias sem dormir. Então, imagina, hoje as crianças são ativas, né? Tem muita energia. Já não é fácil as famílias lidar. Imagine uma criança 6 dias sem dormir. E não é saudável isso para a criança também, né? E quanto mais ela fica sem dormir, mais o corpo dela vai criando respostas a ficar mais ativo. Então, por isso que a gente precisa. É uma condição. Ontem eu fiz uma reunião com a Josi. Lembra que no passado, vocês são mais novos que eu. Veio o Danube Azul, que era de patinação, um grupo de patinação. A Josi dá aulas de patinação para esse grupo Danube Azul, e ela que fundou o AMA. Ela potencializou isso em Santa Catarina. Ontem eu tive uma reunião com ela. Hoje ela faz parte do corpo fiscal, passou a presidência para outro, porque ela é secretária da Educação e Esporte da cidade de Agrolândia, onde que a Casa da Autista, até ela me convidou para a gente ir lá, ver como que é. Ela deu total apoio para nós montar aqui o AMA, e passou todo o estatuto, toda a associação, o modelo para a gente fazer, para a gente ir procurar, buscar recursos para pagar os profissionais, porque inclusive hoje tem famílias aqui em Ponte Serrada que pagam de 600, 700 até 800 reais por semana para ter atendimento. Porque TO, fonoaudióloga, neurologista, não a nível de Ponte Serrada, mas a nível estadual e nacional, tem um grande déficit de profissionais. Sim. Tem profissionais que por 2 anos não vai conseguir atender mais nenhuma criança, a não ser o que está no cronograma já. E é interessante essa questão a gente fala muito do autismo criança, mas
com a ideia, essa criança, um dia ela vai se tornar adulta, ela vai fazer parte de uma sociedade, então ela precisa ser incluída, né? E que essas dores dela, digamos assim, elas sejam ao menos minimizadas para que ela consiga interagir, ter o seu papel social, né? Exatamente. Até inclusive há 50 e poucos dias foi aprovado um projeto de lei para inserir as pessoas autistas no mercado de trabalho, porque o autismo, a primeira casa autista, se não me engano, foi criada em São Paulo em 1987, 1900, de mais tempo. Então tem muitas pessoas autistas que estão fora do mercado. Por exemplo, o comportamento, a atitude, pessoas às vezes que tinham nível 1, mas não conseguia se socializar, não podia estar em local de barulho, começou a entrar no estágio de depressão, e por causa da depressão começaram a ser deixadas de lado. Agora está sendo diagnosticado e foi percebido que é autismo. Tem um projeto de lei para inserir as pessoas autistas no mercado de trabalho, onde é aquela porcentagem. A gente fala muito de criança, né? Mas isso é fato que há muitos adultos, né, com autismo, né? Então, provavelmente não diagnosticados. Pessoas, exatamente. Algumas pessoas que estão nos assistindo vão se conectar com essa fala. Sim. E talvez pode perceber, será que eu não tenho? Não que a gente tenha que generalizar e todo mundo começar a procurar um laudo, mas fazer essa percepção. O porquê? Porque como tem um fator genético, é importante a pessoa ver até nas próximas. Até, inclusive, ver como que tudo se conecta. Teve acho que em Chapecó, não sei se é Chapecó, onde que tem um exame que fazem no casal para avaliar a questão sanguínea e a predisposição para se possa ter um filho autista ou não. Então, assim, não que vai impedir de ter crianças. Tem um projeto espiritual muito forte voltado a isso, né? É algo que estão trazendo uma missão muito... Eles têm uma missão muito especial, né? Mas é interessante você poder avaliar esses campos, né? E a questão do autismo tem fatores genéticos, comportamentais. Alguns estudos estão falando já da questão do mioma intestinal, porque tem um estudo científico que está buscando comprovar que o intestino é um dos fortes produtores de neurotransmissores cerebrais. Por isso que falam que o intestino é um cérebro também. Quando a gente está nervoso, raiva, gastrite nervosa, vai para o intestino. Porque ele também se torna um ser pensante. Tem essas conexões. Então aí que tá esses detalhes, né? Que é importante a gente avaliar. E hoje dia 12 do 11, nós estamos fazendo esse encontro na Arena para fortalecer com as pessoas, né? Esse vínculo, montar o AMA aqui em Ponte Serrada e fazer a coisa acontecer para levar maior qualidade de vida e desenvolvimento às crianças e às famílias dos autistas, né? José, só para a gente deixar mais claro e dar mais exemplos, como que funciona essa sala multissensorial, no caso, né? Quais os aparelhos que ela tem, equipamentos, como é que vai ser o trabalho na prática? Certo, perfeito. Na verdade, sim, os equipamentos são todos eletrônicos, né? Na verdade, por isso que a instalação é cara e por que o nosso projeto foi tão bem elaborado, porque teve algumas instituições que conseguiram os aparelhos, mas não conseguiram recursos para instalar. Então, daí, que nem só de equipamento é R$90 mil, né? Então, o que acontece? Como são equipamentos eletrônicos, tem telas, por exemplo, a TV, assim, uma tela maior, que ela desenvolve bastante o grau de visão, de percepção e sensibilidade, porque é uma tela interativa. Piso interativo, onde que as crianças, ao pisar no piso, alguns desenhinhos, eles somem, onde que também vai trabalhando a percepção da criança na questão que talvez você não pode ficar, às vezes, pisando ali, afetando os outros, que vai sumindo, coisas assim, né? Tem LED, torres de LED, onde que chama a atenção da criança e daí o profissional começa a conduzir, a criança vai associando, transformando, digamos, no carinho que eles têm para o humano, não na torre, mas passando para a criança, para o humano, para demonstrar carinho. Tem bastões de LED que passa na pele da criança, ela se acalma, porque o detalhe maior é que a criança autista tem muita energia. A dopamina é a mil, a adrenalina muito forte, né? Então, a imperatividade dela é muito acelerada. Então, aquilo acalma a criança, esse processo de calma ajuda ela a entrar num outro padrão de comportamento que é necessário. Tem, tipo, piscinas com LED, que a criança fica dentro, que essa questão do LED e da luminosidade acalma a criança. Porque não é o LED de celular.
Isso é importante, as pessoas que estão nos assistindo fazer essa divisão. O porquê que hoje até 50% dos diagnósticos de TDAH não é excesso de luminosidade. Porque o SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente, a nossa retina do olho é o que capta as informações do ambiente. E nós somos a percepção do que nós temos do nosso mundo, pelos canais de percepção, visão, audição e a sensibilidade. Audição, né? Visão e sensibilidade. Então, uma criança com um celular a 30 centímetros de distância, com toda aquela luminosidade que existe, ativa muito esse sistema reticular ascendente. Quando a criança sai para esse mundo é fosco. A nossa infância foi feita nesse mundo. Era a coisa mais alegre você ver um dia de sol para poder brincar lá fora. Sim. Mas se não tivesse dia de sol, você ia brincar na chuva. A luminosidade ali, as crianças, e me diz assim, as crianças ficam 5 minutos no celular ou ficam mais? Muito mais, né? Se deixar, fica o dia inteiro, O né? dia inteiro, isso aí. Então, aquela luminosidade ativa o SARA. Para ela, aquele mundo é real. Por que aconteceu essas atrocidades nas creches, nas escolas? Aquela vontade de matar dos adolescentes? Porque aquilo ali é informação. Você pode perceber uma criança que está jogando um joguinho de tiro, ele fala, me matou. Ah, vou ter que matar. Quando ele está brincando com alguma criancinha ou com um adulto, ele fala, não, eu tenho que te matar. Aquilo começa a se tornar realidade. Porque é o mundo virtual. Então, esse mundo virtual acaba fazendo a criança ter essa percepção, né? E a sala multissensorial são equipamentos eletrônicos, mas com uma graduação visual diferente. Onde que ativa a percepção. Tem crianças que não têm a sensibilidade, tem crianças que não... A questão do cheiro. Né? Então, o autismo tem vários níveis. Uma sala multissensorial com esses equipamentos eletrônicos vai aumentar a percepção da criança, diminuir o nível de ansiedade dela, o nível de imediatismo. Nós somos imediatistas. A gente quer as coisas meio que para ontem. O mundo hoje está exigindo isso de nós. Por isso que alguns retiros e imersões eu faço a desconexão. Quando a pessoa se entrega por completo aquilo que vai acontecer na imersão e se desconecta do mundo virtual. As crianças são imediatistas. Uma criança com autismo, ela é muito mais imediata. Ela quer mexer em algo, se você tenta controlar, ela se irrita fácil. A sensibilidade dela é muito aguçada, né? Então, por isso que uma sala multissensorial vai ativar esses campos de percepção, vai fazer ela acalmar, vai fazer ela interagir. Porque de nada adianta você chegar para uma criança, às vezes ali, dependendo do nível de autismo, e falar, viu, você não deve mexer aqui. Uma que a nossa linguagem já é errada. Por isso que um dos campos que eu utilizo é a programação neurolinguística. Se você fala para uma criança, não suba aí que você vai cair, a gente ouve mais de 60 mil nãos por dia. Ela não escuta o não, ela escuta o suba. Isso aí. Se torna realidade, porque é como eu falei para vocês, ele não pensa no gato preto. Mesmo falando ou não, vocês pensaram no gato preto, porque é associação e através de imagem. Então, ela não vai compreender assim agora, quando tem uma sala, equipamento que chama a atenção dela, desperta, e você começa a conduzir com profissionais capacitados para ela entender. Por isso que hoje psicopedagogo tem um conhecimento bom, por isso que muitas escolas estão tendo o segundo professor, por isso que o AMA, que a gente vai construir, vai fazer se tornar realidade aqui em Ponte Serrada, a gente vai procurar recursos para viabilizar profissionais que tenham essa capacidade e de forma gratuita, né? Claro que no início vai ser um pouquinho árduo, né? O trabalho, a gente vai precisar de voluntários, mas a gente depois vai conseguir pagar os profissionais para que para o povo seja mais em conta, né? Porque pensa bem, o marido e a mulher, os dois trabalhando. Gastar R$600 por semana dá 2.400 por mês. Um tem que trabalhar para pagar o tratamento e ganhando bem, né? Tem que para pagar o tratamento da criança e outro trabalhar para se sustentar. E o tempo? Tem famílias que eu conversei que eles têm que pagar um profissional para ficar durante o dia com a criança, para alguém da família dormir para ficar durante a noite, porque chega a ficar 5, 6 dias sem dormir. Como que você vai deixar uma criança assim, né? Durante a noite se dormindo, ela solta pela casa, assim, né? Não que seja um problema. Depois maduro vai conseguir, mais adulto vai conseguindo entender, né? Então, por isso que é a importância de uma sala multissensorial. E fora que está vindo várias junções, digamos assim,
do autismo conectado a TDAH, hiperatividade, outras comorbidades. Então, por isso que a sala multissensorial, a gente vai estruturar o AMA direcionado ao autismo, devido à necessidade e devido a um fator muito importante, porque como a criança autista tem um hiperfoco, o ambiente tem que estar em conformidade com essa questão. Porque se daqui a pouco você começa a misturar outros tipos de criança nesse sentido, que tem um comportamento diferente, pelo hiperfoco dela, ela vai começar a se associar com aquilo, com outro problema da criança, com a outra especialidade que a criança tem. Então, por isso que o AMA é direcionado à causa autista. Eu tenho um projeto muito bem inovador, bem elaborado, né, para atender outras questões até de saúde mental e emocional, que é a área que eu atuo bastante. Só que ali respondendo à sala multissensorial, até peço se de repente ficou bem esclarecido, né? Com certeza. E qualquer dúvida, né, a gente está à disposição para responder da melhor forma possível. Ela vai acalmar bastante a questão da ansiedade, imediatismo da criança, trazer esse maior equilíbrio. Os nossos neurônios, eles têm a questão da neuroplasticidade, eles se copiam. À medida que você vai fortalecendo, vai programando na mente da criança, por exemplo, assim, tem se eu não me engano, não sei se é deputado ou vereador, que se elegeu, ele é autista. O filho de uma palestrante, se não me engano, não sei se é a Josi, ou é uma que ministrou palestra em Xanxerê, ele está fazendo faculdade de Direito. Então, não é uma doença eterna e generalizada. Só ela precisa não é impeditiva, né? É isso aí. Ela Só precisa ter atenção adaptação, especial. né? Adaptação, precisa exatamente. ter adaptação para muitas coisas, né? Para que ela consiga se desenvolver bem. Consiga se desenvolver, entender os limites também, né? E isso tudo, a sala multissensorial, profissionais capacitados conseguem entregar isso, né? Para as crianças e para as famílias. Porque é o que a gente colocou antes, o processo de resistência da família, que é um fator crucial, que está afetando muito no desenvolvimento da criança. Pode ter pessoas que estão nos assistindo que talvez percebem que talvez o filho tenha alguma coisa de diferente, mas tem uma certa dificuldade de aceitar isso. Da mesma forma como a gente ouve histórias muito antigas, né? De quando havia uma deficiência física na família, as famílias até escondiam as crianças, alguma coisa lá atrás, né? E meio que é o que a gente tá com essas novas doenças, essas novas comorbidades, né? Exatamente. De que possa acontecer nas famílias, né? Sim. De não aceitar, enfim, né? Mas que entendam. E como não é algo que tu tira com a mão ou tu escolhe ter ou não tem, né? Você tem que conviver com isso. E alguns estudos comprovam estão fazendo avaliação que é uma projeção em torno de 10 crianças, 4 a 5 pode ter algum grau. Algum grau, que pode nascer com autismo. Então, por isso que é importante, né? A gente poder levar esse conhecimento, e é isso que a gente vai levar nesse encontro, né? A conscientização, fora os trabalhos que a gente vai desenvolver, pedágio, blitz, para levar conhecimento sobre o autismo, né? E assim, vejo também que não é uma doença nova, né? Não é uma situação nova, né? Isso aí sempre existiu, né, cara? Só tá ganhando holofotes agora, só porque o refino de você conseguir detectar, ele tá muito mais... Ele é muito mais aguçado, né? Exatamente, então, isso aí. E que bom que é assim, porque daí você tem formas de tratamento também, né? Exatamente. Você tem formas de contornar e adaptação ali para os determinados níveis, né, do autismo, né? Com certeza. Geralmente o nível a pessoa vai conseguir conviver em sociedade e trabalhar assim de forma normal. Digamos assim, né? Com base nos tratamentos ali, nas adaptações, né? O quanto antes a diagnosticar é melhor. Para a família aceitar e para desenvolver desde pequeno a criança já, né? Isso aí. Cara, José Paliano conosco aqui no Fala Mais, né? Desejar para ti aí muito sucesso nessa trajetória aí que eu conheci há pouco tempo, né? Nesse teu... Esse perfil. Esse teu perfil aí, a gente sempre... se encontrava e conversava e jogava futebol vez ou outra, né? Juntos, né? Esportista. Esportista, né? Jogava não, né? Dava uns coices numa bola, né? Isso, tentava, né? Mas, cara, prazer demais conversar contigo aí, ouvir você trazer essas experiências aí, falar também sobre essa parte
da mente humana, né? Que ela é, de fato, fascinante, essa sinergia que o ser humano tem com o universo, com todas as coisas, né? Uhum. E parabéns aí por essa Grato. dedicação aí, por esse empenho, e que você continue nessa trajetória aí com cada vez mais sucesso. Obrigado pela presença no Fala Mais. Agradeço de coração, né? Agradeço vocês aí por essa disponibilidade, né? Parabéns aí por esse quadro, né, do Fala Mais, esse podcast aí que é revolucionário, né? Que na cidade, eu acredito que na região é importante, e o detalhe assim, quanto mais a gente fortalecer isso, mais a gente vai levar conteúdo, conhecimento adequado às pessoas, que é importante. Hoje é a era da informação, né? Então, parabéns, e agradeço de coração essa abertura, né? Me permitir poder vir falar um pouquinho do meu trabalho. Hoje, a gente trabalhando nesse campo terapêutico, treinamento de inteligência emocional, as palestras, a gente sabe que a gente depende muito das pessoas, das empresas, ficar sabendo Exato. do nosso conteúdo, e é o que a gente está formulando também através desse instituto, né? Então, eu agradeço de coração, agradeço as pessoas aí nos assistindo, e fica ligadinho aí, né? Os podcasts do Fala Mais aí, porque é sempre conteúdo de muita importância, né? E que só tem a agregar as pessoas, né? Quanto mais nós tivermos conteúdos desse nível, desse gabarito, mais a gente vai mudar a nossa mente. Mudando a nossa mentalidade, a nossa vida vai ser diferente. Vamos poder ressoar uma vida mais harmoniosa para atrair coisas melhores, e unidos para transformar o ambiente onde é que a gente vive um lugar muito, muito melhor de se viver, sendo prestativo, sendo útil à comunidade. Então, eu agradeço aí meus amigos aí, 2 pessoas aí que eu tenho um carinho especial, a gente já se conhece aí de longas datas aí, e agora podendo fazer parte desse trabalho novo de vocês aí. Já faz quanto tempo que vocês estão com... 3 anos. O podcast está 3 anos, completando 3 anos. Né? já é um tempo bom de caminhada, né? 3 anos, daqui a pouco quando nós estiver com o nosso AMA com 3 anos aí, vai ser algo extraordinário, né? Mas é um trabalho inovador aqui para Ponte Serrada, e que Deus abençoe sempre vocês na caminhada, com muito sucesso, com muitas conexões boas, que sempre Deus encaminhe as melhores pessoas direcionadas a vocês para manter o nível, né, desse trabalho aí, que possa levar muito conhecimento às pessoas. Agradeço de coração. Quem ficou com alguma dúvida aí é importante, né, José? Isso, Deixa teu contato aí. Perfeito. Pessoal, As pessoas podem procurar pela página do Facebook, minha página pessoal, José Palhano, ou pelo Instagram, josé.palhano, e também pelo WhatsApp 499-9906-1634. Esse é meu contato pessoal, né? Lembrando, 499-9906-1634. José Palhano, pode entrar em contato, tirar suas dúvidas, agendar uma sessão terapêutica, se quiser fazer uma cotação, uma avaliação do treinamento corporativo para sua empresa. Eu já ministrei treinamentos para 10, 20, 30, 50, 800 pessoas, e isso transforma, ajuda muito, engaja a equipe. Eu tenho treinamentos de liderança, né, para as empresas aí, e a gente está conseguindo criar uma grande rede de várias empresas aí conectadas a essa mudança de mentalidade, né? E é importante porque colaboradores motivados vão estar mais engajados e vão estar mais conectados com o propósito da empresa. E automaticamente as coisas acontecem, porque a empresa também se torna uma família, uma rede sistêmica. É onde a gente passa boa parte do nosso dia, né? Exatamente, é isso aí. Nossa vida. Mas legal, muito obrigado. Obrigado pelas palavras, né, trazidas diretamente a gente, né, os desejos, né? E também obrigado pelas palavras compartilhadas a todo mundo aqui, né, durante essas quase 2 horas que a gente ficou, eu acho, eu agradeço, né, mesmo. Conversando. José Palhano, o Jonathan já falou, e assim, obrigado vocês que nos acompanharam e que de alguma forma conseguiram extrair alguma informação daqui, né, levar para a vida de vocês. Isso. E especificamente ao Palhano, né, muitas pessoas lhe conhecem, né, de longa data, especificamente em Ponte Serrada, mas é legal de entender que você veio construindo regionalmente também a tua carreira como profissional e que tá voltando para o município, né, da onde você é natural, veio, e quer implementar isso dentro da cidade também. Exatamente. Então, que as pessoas de Ponte Serrada e da região comecem a entender, né, a importância disso e, entre aspas, se aproveitem, né, do Palhano como profissional também, né? Então, sim, exatamente. Fica aí a dica, galera. Valeu, obrigadão, forte abraço aí a todos, né? Deus abençoe sempre vocês. Amém, Amém. Amém.
Obrigado, gente. Obrigado, José. Vocês que acompanharam, curta o vídeo, se inscrevam no nosso canal no Fala Mais. E um agradecimento especial às marcas parceiras que ficam aqui passando, né? Que são os nossos apoiadores. A Cicobi Valcredsul, o Mercado Marini, a Panificadora São Pedro, o Restaurante Ligeirinho e a Marker Engenharia. Valeu, gente. A gente nos vemos na próxima semana. Um abraço.